Bora lá, família querida! Que alegria estarmos aqui, mais um dia, mais uma gravação, mais um conteúdo, mais um aprendizado. Eu sou o Júnior Mócia, para quem ainda não me conhece. Eu sou o idealizador da trilha FLP, Família na Providência. Pouco a pouco vocês estarão conhecendo mais esse projeto, esse método abençoado, conduzido por Deus para nos ajudar. Nós, famílias católicas, casais católicos, você jovem que está começando a vida aí, né, tanto na questão de preparação para o sacramento, como na questão também de finanças para a segurança familiar, para a preparação dessa família com graça, com alegria, sem perder os seus valores, numa certeza de que Deus vai sempre providenciar tudo aquilo que nós precisamos e nós vamos aprendendo pouco a pouco, gerir, coordenar, gerenciar tudo aquilo que Deus nos dá de graça, por amor, Ele nos dá, nos concede, nós vamos aprendendo a coordenar, a administrar. De graça, porque tudo é graça de Deus. Aquilo que nós temos, todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço para conquistar, né, toda aquela renda, aquele valor que vai nos ajudar a cuidar da nossa família, é pura graça de Deus, é pura providência de Deus. Essa é uma base do nosso projeto. Nós vamos aprendendo a lidar com finanças, nós vamos aprendendo a lidar com diversas outras áreas que estão por trás, sem percebermos, da questão de finanças, mas que não é somente uma planilha, como eu costumo dizer, mas nós vamos trabalhar muito essa questão da providência de Deus. Deus é um Deus conosco, Deus é um Deus que nos chama a estar com Ele primeiramente, nos chama a estar com Ele em nosso coração, e aí que está a grande diferença. Se o nosso coração estiver constantemente em Deus, todas as nossas necessidades serão supridas. Isso é graça de Deus. E como prometido para vocês, hoje aqui na 6/50, né, durante 50 dias consecutivos, nós vamos estar trazendo aqui para o nosso canal no YouTube, nós vamos estar trazendo para você materiais, né, de estudo, livros que a gente lê, partes do nosso método e coisas que vão surgindo, que, como eu costumo dizer, que é um organismo vivo. Né? As suas dúvidas, os seus comentários, as suas contribuições vão nos ajudar muito. E já aproveito também para pedir para você, né, para deixar o seu like, compartilhar também, né, com seus amigos, nas redes vizinhas, né, para que possa compartilhar o nosso canal no YouTube, para que você possa estar conosco também nas nossas redes sociais, você possa estar curtindo, né, deixa aí faz a sua inscrição no nosso canal, é muito importante que você faça a sua inscrição, ative o seu sininho, porque sempre que tiver postagem nova, vídeos novos, você vai ser comunicado. Hoje nós vamos falar sobre um dos pilares que nós aqui na trilha nós vivemos, nós trabalhamos. Nós falamos rapidamente no segundo vídeo que nós gravamos dessa série aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais, não é muito mais também, mas agora a gente vai falar sobre, nesses próximos dias, cada um dos pilares, são 4 os pilares: espiritualidade, essência, conhecimento técnico e movimento contínuo. Durante esses próximos 4 dias nós vamos falar sobre cada um deles para vocês entenderem cada vez mais como é a visão do nosso método, o que nós queremos com o nosso método. Então, o primeiro pilar do nosso método é a espiritualidade. Então, o que a gente traz aqui como sentido de espiritualidade? É a busca do sentido mais profundo da nossa vida, é a busca com o sagrado, é o encontro com o sagrado. Então nós vamos falar muito sobre o encontro com Deus, sim, encontro com as coisas sagradas que estão presentes na vida com Deus. Então nós trazemos aqui a questão da importância da vida de oração, a importância dos sacramentos, a importância de valores cristãos, a importância de ter essa espiritualidade como lâmpada acesa, né? Como nos diz a palavra, manter a nossa lamparina acesa e as reservas também para a nossa lamparina acesas, porque nós não sabemos quando chegará o momento que o Senhor nos buscará, estará conosco. Então nós precisamos estar sempre atentos, né? E porque é por amor de Deus, né? Sempre gosto de pensar que eu não posso estar com Deus simplesmente porque eu tenho que estar preparado. Isso é óbvio, eu tenho que estar preparado, mas porque Deus me ama. Porque Deus me ama já é o suficiente eu saber que eu preciso estar com a minha lamparina acesa, as minhas reservas em dia, né, e estar totalmente disposto ao coração de Deus. E essa espiritualidade que fala um pouquinho também sobre o nosso sagrado, né, o sagrado que habita em nós, esse Deus que em nós habita. Nós vamos falar também na questão da espiritualidade, nós vamos trazer assim alguns pontos importantes que é
o nosso eu, né? O encontro conosco mesmo também. E aí nós trazemos várias outras questões, vários valores de comportamentos, né? Que são os meus valores. Quando a gente fala aqui de espiritualidade, a gente vai falar dos meus valores, né, daquilo que eu acredito, daquilo que é a minha forma de resolver as coisas, a minha forma de me relacionar. Então, essa espiritualidade que a gente trabalha aqui nesse pilar, é como se nós fôssemos conhecendo um pouquinho o nosso jeito espiritual de ser, os nossos valores de resolver, de estar, de viver, né, nessa sociedade, neste mundo, né, na Igreja de Cristo, com os irmãos, com as pessoas que amamos, com a nossa família. Então, a espiritualidade é algo muito importante, porque nos coloca em encontro com este sagrado e nos coloca, assim, em condição de relacionamento conosco mesmo. O segundo pilar que nós vamos falar amanhã é a essência. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a importância do autoconhecimento. Aqui é um pouco mais aquela questão do relacionamento com Deus, comigo, com os outros. Então, tem alguns pontos que a gente destaca, que a gente trabalha bastante aqui. Nós temos um módulo específico, exclusivo para falar sobre isso. Então, quando eu digo módulo, é no nosso curso, né, curso de FNP. Em breve nós estaremos lançando mais um pessoal aí para tá vivendo, conhecendo um pouquinho mais a realidade, nosso método. E aqui a gente traz um pouquinho, então, alguns pontos principais, né? Então, aqui, busca de sentido. Então, eu vou elencar rapidamente alguns dos pontos que constituem, que formam esse pilar da espiritualidade. Então, a busca do significado. Então, é um pouco dessa reflexão pessoal, de como que é a minha espiritualidade, os valores pessoais, só reforçando um pouquinho do que eu disse, né? Então, é um dos elementos, a busca do significado, do meu significado, o valor que eu tenho perante Deus, o valor que eu tenho perante a mim mesmo. Eu falo que na minha história eu tive que conhecendo muito, né, por graça de Deus, por permissão de Deus, eu tive que aprender, na verdade, a ver o meu valor, né, identificar que eu sim tenho valor. No começo foi um pouco difícil na minha história, mas eu identificar sim que eu tenho valor, eu tenho muito valor, porque Deus me ama, mas porque eu também me amo, né? Então aqui é importante essa parte. Daí, de novo, a importância da espiritualidade e da busca do significado. Então nós vamos ter também um outro ponto, que é a conexão com o divino, com o sagrado. Eu estou só elencando, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a religião, vamos falar um pouquinho sobre nossa fé católica, experiências. Eu gosto muito de trazer para a espiritualidade as nossas experiências espirituais, que nós passamos em diversos momentos, em diversas situações da vida, seja porque aconteceu algo, seja porque nós participamos de encontro, ou às vezes uma simples oração. Não sei se você já teve essa experiência de, numa Ave Maria, você ser totalmente tocado pelo amor de Deus. Essas experiências falam da nossa espiritualidade, falam um pouquinho desse comportamento que nós temos conosco mesmo e com Deus. Nós vamos falar um pouquinho também sobre autoconsciência, né, nessa questão de autoconhecimento. Não vamos aprofundar, vamos aprofundar mais no pilar de essência, mas aqui a gente fala um pouquinho justamente para desenvolvermos as virtudes, para entendermos o quanto as virtudes elas são importantes. Então a gente traz aqui nessa espiritualidade, neste módulo, a importância de cultivar, de aprender com Maria, com os santos, aprender com a igreja, aprender até com outras pessoas, né, a importância de viver as virtudes e tê-las cada vez mais vivas em nossos corações e nossas vidas. Quando a gente fala de espiritualidade, também a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento com outros, com a comunidade, com amigos. Então, um pouquinho da conexão que nós fazemos, né? Como eu me conecto com o outro, né? Como que eu consigo, como que é o meu relacionamento com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha futura esposa, com os meus pais. Como é importante nessa espiritualidade identificarmos, porque tem coisas que nós precisaremos dar uma ajustada. De novo, tudo isso para bem cuidar das coisas que Deus nos deu. Veja, nós não vamos falar só sobre finanças, é o foco, né? O maior foco aqui é finanças para casais católicos. Mas vocês vão perceber aqui na trilha que nós vamos precisar ajustar, revisitar algumas partes da nossa vida para percebermos porque hoje muitas vezes algumas pessoas, alguns casais não conseguem ajustar a sua vida financeira, ajustar a sua trilha de evolução até uma aposentadoria, ou para objetivos novos, ou para quando algo acontecer. Sempre Deus vai estar conosco, nos abençoando, mas nós precisamos estar dentro desta providência. Falaremos mais sobre isso em breve. É a questão da resiliência e esperança. Como é que eu me comporto, né, com os acontecimentos? Como que hoje, quando algo acontece, alguém fala alguma coisa, como é o meu comportamento? Isso tem a ver com a espiritualidade, isso tem a ver com os meus valores, isso tem a ver com como eu vivo, né, neste mundo, nessa sociedade. Como que eu enfrento os desafios?
né, da vida, né? Perdi o emprego, bateu o carro, fiquei doente, ou o filho ficou doente, ou às vezes até coisas boas, né? Ganhei uma promoção, ganhei uma viagem, fiz uma viagem, são coisas importantes, são coisas boas, mas como que é o meu enfrentamento? Como é a minha visão de tudo isso? Como é que eu lido tudo isso na minha base de espiritualidade? E para finalizar aqui, a gente tem também um pouquinho a questão de visão de futuro, a gente identifica como espiritualidade também, porque é importante, nós vamos trabalhar muito na trilha, a questão da visão de futuro, porque é importante que eu compreenda que Deus vai estar sempre comigo e não vai deixar faltar nada na minha vida, sobretudo o seu amor que estará sempre presente em nossos corações. Mas eu preciso entender, né? Eu preciso desejar viver a graça de Deus, desejar olhar lá na frente e falar, poxa, eu quero ir para o céu, né? A minha busca é pela eternidade, sim, mas eu quero ir aqui na Terra, nessa peregrinação. Ontem falamos sobre isso, sobre este caminho, que nós dizemos a importância desse caminho, mas como que é, né? Como que é esse olhar para os próximos tempos, essa visão da minha família que está sendo constituída, que está sendo construída, como que é esse ambiente, como será esse ambiente, o que eu preciso fazer, o que eu preciso resolver. Então são esses e outros pontos que aqui nós vamos estar trazendo, nós vamos aprofundar bastante na espiritualidade, nesses pontos específicos, justamente para que a gente possa trilhar este caminho dessa experiência conosco, com o sagrado, com Deus, com o próximo, né? Tudo isso é importante porque vai enriquecendo o nosso caminho, vai enriquecendo e dando condições para vivermos essa trilha, né? Ontem falamos também o porquê da trilha, né? Mas vai enriquecendo, vai ajustando o que é esse nosso caminho e vai nos dando força, né? Para bem fazer a vontade de Deus e sermos pessoas realmente que confiam no Senhor, mas que contribuem para a graça de Deus. Família na providência é isso, entendermos que é um trabalho em equipe. Deus sempre fará a parte dele, mas nós precisamos aprender a fazer a nossa parte, cuidando bem de tudo aquilo que Deus nos dá, nossa vida, nossos filhos, nosso casamento, nossos talentos, tudo aquilo que Deus nos dá, devemos aprender a trabalhar da melhor forma por isso é possível. Vamos então assim, com muita alegria, né, finalizar nesse encontro de hoje, essa nossa conversa de hoje. Lembre, né, são tudo passos que a gente vai estar ajustando para criar novos hábitos em nossas vidas, alinhar um pouco mais aquilo que devemos nos preocupar. A vida passa e a gente às vezes não dá a devida importância e não ajusta aquilo que realmente é importante. É como uma porta quebrada de um armário. Você vê que está com barulhinho, você vê que está começando a dar uma enroscada e você não faz nada. Vai deixando, abre e fecha, e quando você vai ver, a porta cai, né? Porque você não cuidou, não fez o que deveria ser feito, não fez a correção, não fez o conserto que deveria ter feito, e assim também é a nossa vida. Percebemos algumas coisas, precisamos entender alguns pontos, né? A gente trabalha muito isso na essência, mas a gente vai falar mais sobre isso. Percebemos um pouquinho o que está acontecendo e nós precisamos fazer algo. Então tem coisas que lá atrás ainda estão conosco aqui, vamos revisitar, né? Vamos ajustar. O que isso de que forma isso está nos atrapalhando. E o quanto a espiritualidade, essa vivência com o sagrado conosco mesmo, nessa busca pelo encontro pessoal conosco e com Deus, ela pode nos ajudar realmente a tornar as coisas mais dentro da graça de Deus e da vontade de Deus. Somos nós, com Deus, num trabalho em equipe. E consagramos tudo isso a nosso São José, nosso querido pai, nosso querido amigo, que tanto nos ajuda, né? Ele é uma base importantíssima no nosso método, porque tem muito a ver com a minha história, né? Com a história aqui da trilha, então ele vai estar sempre conosco a nos ajudar. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José, Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus abençoe você.